Ninguém na nossa sociedade quer que as pessoas sejam tratadas de forma diferente, mas nem tudo que é ensinado para a gente através dos espaços sociais que nós habitamos, seja algumas igrejas, seja a escola, consegue passar essa ideia, essa filosofia de igualdade, essa filosofia feminista de forma efetiva. Ninguém consegue mudar a sexualidade ou a identidade de gênero de ninguém apenas dizendo que existem identidades e sexualidades diversas. Quando a gente fala dessas coisas, quando nós ensinamos sobre a diversidade, o que nós queremos é que as pessoas se sintam livres para serem quem são e livres, possam ser mais felizes, possam integrar a sociedade e produzir, né, fazer parte para que ela seja melhor para todos. Sem dúvida, nós tivemos conquistas importantes a partir dessa luta feminina na história e do movimento feminista, que é a questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho, o fato delas poderem se instruir tanto quanto os homens, então acessar não só a educação básica, mas também o ensino superior, né, as pós-graduações. O direito ao divórcio foi uma importante conquista que impactou as mulheres. Quando a gente fala de conquistas femininas, a gente tem que pensar em que conquistas que a gente está falando e para quem. Os perfis, né, do que a gente considera que o que é ser mulher, o que é ser homem para a nossa sociedade, eles estão sempre em constante reconstrução. Então, o que a gente vê hoje é um desses processos, né? Que também não é algo que vai ser isso e vai continuar sendo assim para sempre. Não, os perfis eles mudam o tempo inteiro. Então, hoje a gente vê as mulheres conquistando essa autonomia, que perpassa pelo empoderamento, né? De acreditar que as mulheres são capazes, né? E que a gente pode conquistar o mercado de trabalho, não só o mercado de trabalho, né, que a gente pode conquistar várias outras coisas, se assim desejar. Cada sociedade, né, no diálogo com os grupos que a compõem, as instituições, né, os indivíduos, é responsável pela construção de representações, no caso das representações sociais de gênero. Então, o que seria o ideal de homem e mulher numa sociedade? Um modo de ser, de viver, o comportamento, as preferências, né, do feminino e do masculino. Tudo isso faz parte dessas representações de gênero. E sem dúvida a mídia, enquanto instrumento de reforço desses padrões, ela vai se valer dessas representações, né, e dos símbolos utilizados para fazer valer essas representações. Então, essa coisa da identificação, né, com esses modelos que então são reproduzidos pela publicidade, pela mídia de uma forma geral, vem dessas estratégias utilizadas pelos meios de comunicação, né, do apelo a esses símbolos que são comuns em sociedade, né, que promovem uma aproximação dos sujeitos com essas representações que estão em voga em cada contexto. Então a identificação vem disso, mas eu acredito que na maior parte do tempo ela gera identificação com esses valores tradicionais, com esses valores patriarcais. Essa coisa das identidades de gênero e da diversidade é algo muito recente na mídia, né? Eu acredito que a publicidade ela se utiliza o tempo inteiro do conceito de identidade e que obviamente a publicidade, como a mídia no geral, influencia a forma como a gente se vê. Então, se a gente tem uma propaganda que mostra ali o que seria o brasileiro típico, né? Em vários contextos diferentes. Então, vai mostrar uma pessoa na praia, né? Feliz, alegre. Ou então, se a gente vai para um contexto de interior, né? Vai mostrar ali todas aquelas características que nós acreditamos ser de alguém que mora no interior. Bem caracterizado mesmo, né? A publicidade ela precisa se utilizar disso para que as pessoas se relacionem com aqueles personagens que estão aparecendo. Então, a publicidade é uma ferramenta fantástica, né?
ela talvez tenha como principal objetivo distinguir uma marca das outras, tá? Muitas pessoas acham que a publicidade é uma ferramenta de indução ao consumo, a publicidade é uma ferramenta de venda, né? Ela faz outras coisas, mas eu acho que o principal fator é a diferenciação das marcas. Então não tem jeito, ao diferenciar você influencia, ao influenciar você persuade. Então, junto com isso vem o convencimento, né? Então, na medida que você diferencia uma coisa da outra, você gera preferências. Ao gerar preferências, você cria uma identidade por um produto A ou produto B. E assim a publicidade reforça esses conceitos que ela de alguma maneira diferenciou. E a publicidade é uma ferramenta nesse contexto, né? E ela é uma ferramenta que anima também, é uma ferramenta que estimula, é uma ferramenta também que traz mensagens otimistas, positivas, é uma ferramenta que faz a gente pensar em muitas campanhas sociais. Então, o discurso de que a publicidade é responsável pelo aumento de alguma coisa ruim ou pela redução de alguma coisa boa, ou ao contrário, eu não gosto muito, né? Porque parece também que a gente está transferindo para uma ferramenta a nossa responsabilidade enquanto ser humano. E a publicidade é uma das ferramentas que faz parte desse universo todo aí da sociedade capitalista, e o consumo está envolvido e a publicidade também. Então eu vejo a publicidade como uma ferramenta que pode sim ajudar a gente na transformação e na construção de muita coisa boa. A publicidade ela utiliza muito da linguagem verbal e muito da linguagem não verbal. E o corpo faz parte da linguagem não verbal, porque o corpo fala. A forma como você olha, a forma como você gesticula, a forma como você se inclina, a forma como você anda, fala muitas vezes mais do que várias coisas que estão sendo ditas. Eu acho isso tão fantástico, porque a publicidade ela pode fazer parte da cultura popular, por que não? Ao mesmo tempo que ela também pode incomodar, né? Quando a gente vê a propaganda da cerveja, do bumbum, do peitão, da mulher naquele papel cafona, né? Nossa, um papel assim, não só cafona porque já passou, mas, poxa, potencializa uma discussão aí que a gente está falando de assédio, a gente fala do papel do homem, do machista, da mulher objeto, são tantas questões para a gente descobrir, para a gente discutir, e vem a publicidade e ainda aborda isso de uma maneira tão pejorativa, né? Se a gente usar a publicidade para potencializar, para somar, para fazer as pessoas pensarem de uma maneira positiva, assim, para cima e avante, eu acho que essa é a maior contribuição da nossa profissão. Então, a publicidade, ela é assim, ela explora muitas vezes algo que você, principalmente depois do crescimento da televisão. Enquanto a publicidade, ela ficou estática, num cartaz, num anúncio de revista, havia essa exploração do corpo, mas não era tão grande. Na televisão, não. Essa exploração ficou muito maior, porque ao conseguir dar imagem, som e movimento, que é a grande questão do corpo, é o movimento, aí você vai ver que a publicidade de perfumes, publicidade de cerveja, tudo usava a mulher. Acho que a publicidade, ela, em determinados momentos na história, ela ocupou um espaço do poder público. Em determinados momentos, ela foi fundamental para o crescimento da sociedade, como nós temos hoje, né? Inclusive com os valores. Eu tenho um amigo bem mais velho do que eu, e ele sempre fala, olha, deve-se a Johnson & Johnson a emancipação da mulher, porque a Johnson & Johnson ajudou a mulher a cuidar da criança.
e ela pôde trabalhar. Pôde ir para o mercado de trabalho, porque há outro dia atrás a mulher tinha que ser dona de casa. Não havia outra possibilidade. Se tiver uma chancezinha, vai ser professora. Mas a mulher tinha um papel. Ora, não é tanto tempo atrás assim, não. Então, de uma certa forma, há muito receio por parte das empresas de ser o primeiro, de inovar, de ser mal interpretado, né? de ter a coragem de discutir determinadas questões, né? Então, às vezes, é melhor ir no tradicional, melhor eu ficar quietinho, melhor eu não expor muito, né? Então, por isso que algumas coisas ainda a gente vê, de uma certa forma, velada. Eu vejo a publicidade muito quadrada em muitos aspectos. Um dos aspectos é a questão da expressão do feminino. Mas, ao mesmo tempo, a publicidade ainda expressa as manifestações das ruas, né, sobre o papel da mulher. Se você me perguntar se eu me vejo representada ali na publicidade, não, de nenhuma marca. Por quê? Porque eu sinto falta da naturalidade. Eu me vejo representada quando as marcas assumem postura com naturalidade, com verdade. Quando eu sinto que aquilo é uma linguagem publicitária apenas, eu não me sinto representada e fico brava. Não fico brava porque eu sou mulher também, né? Mas fico brava porque eu sou publicitária e eu acredito muito na publicidade como um elemento transformador, um elemento que possa potencializar as pessoas, as relações, as conversas, os debates. Então, eu vejo essa mulher contemporânea, a mulher no mercado de trabalho com um espaço maior para atuar em cargos que antes ela não tinha acesso, mas uma mulher com muitas dificuldades, né, que ainda encontra a resistência da sociedade, da família e do próprio marido, no caso de uma relação heterossexual, e um homem que está ainda se adequando a esta realidade, né, de ter uma mulher que não se dedica apenas aos afazeres domésticos, mas também deseja ascender na carreira, né, exercer uma determinada profissão. Se antes a mulher ela era só vista como essa figura de sensibilidade, de cuidado, hoje a gente vê a mulher sendo representada como uma figura de força, né? E isso vai perpassar também a forma como os homens se relacionam na nossa sociedade, as posições, os papéis sociais que os homens ocupam. Parece também que é aí um movimento, né, que tenta empurrar as mulheres de volta para casa. Não, volta para o seu canto, porque é assim que sempre foi, é assim que as coisas funcionam, né? Parece que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender que esse lugar não existe mais. Apesar de que as mulheres, mesmo estando no trabalho, né, no mercado de trabalho, acabam, às vezes, a gente fala que é uma rotina tripla, né? A mulher ela tem que trabalhar, mas ela tem que chegar em casa e cuidar da casa, e se for casado, cuidar do marido, e se tiver filhos, cuidar dos filhos. Então a mulher continua fazendo o que ela já fazia e agora faz algo a mais, que é trabalhar, né? Então essa cobrança também vem gerando algumas consequências negativas em termos de saúde, mas os avanços vêm acontecendo, né? Graças à luta do movimento feminista, que não está terminada, que tem que continuar, porque tem muita coisa ainda para a gente conquistar. O feminismo, enquanto filosofia de equidade entre gêneros, entre as pessoas, independente dos gêneros, ele é bom para as empresas, bom para as pessoas, para os consumidores, para os fornecedores, para a política brasileira. A democracia, ela depende do debate de ideias, do debate entre os diferentes, para que a gente possa chegar tanto a legislações quanto a políticas públicas que realmente sejam efetivas. As empresas, no geral, elas poderiam ter um papel muito mais atuante, né, nesse sentido de promover a igualdade entre os gêneros. Quando a gente pensa na população transexual, na população travesti, a grande maioria
não está em empregos formais, né, de carteira assinada, etc. Por conta desse preconceito, né? Então, essa questão da diferença, é importante que ela faça parte do dia a dia das empresas, mas voltado para uma construção de relações saudáveis, de relações de verdade empáticas, né? De relações que potencializem as pessoas, não apenas no discurso do gênero, mas em várias questões que fazem com que o nosso dia a dia se torne um dia a dia saudável, sabe? Faça com que, de fato, eu conversar com você, eu trabalhar com você, eu conviver com você aqui 12 horas, seja interessante, porque independente do seu gosto pessoal, sexual, etc., cara, você tem caráter, você tem valores, e isso é tudo. Então, sei lá, eu fico me perguntando, sabe, por que tem tanto ainda a separação do clube do Bolinha e do clube da Luluzinha, né? Por que as coisas... Não vou estranhar que daqui a pouco nós tenhamos jogos mistos, independente se é homem, se é mulher, se é gay, se é... Independente. Acho que isso depende do amadurecimento da sociedade. A gente discute muito pontos de vista, não apenas posicionamento, né, que são construídos a partir das estratégias de marketing, mas pontos de vista que as pessoas daquela organização assumem. A publicidade é uma maneira de você expressar esse ponto de vista. E se a publicidade está aí, pensa só, uma pesquisa que o Ibope Mídia fez, Cantar Ibope Mídia, em 2016, revelou que no Brasil 129,9 bilhões foram investidos em publicidade. É uma máquina de fazer dinheiro. E então é uma máquina de chegar junto. É uma máquina de proporcionar momentos, de proporcionar discussões, de fazer as pessoas chorarem, de fazer as pessoas rirem, de fazer as pessoas pensarem. E as marcas são as condutoras desse processo. E as marcas fazem parte do nosso universo capitalista, né? Nós não vivemos num mundo sem marcas. Que me desculpe a Naomi Klein, que escreveu um livro chamado Sem Logo. Não dá pra gente viver num mundo sem marcas mais. Mesmo que seja um desafio ou uma ideologia pessoal você viver num mundo sustentável, as marcas, inclusive, desse universo fazem parte da sua vida de alguma maneira, né? Então, é muita verba, é muita mídia, então, é muita criatividade que nós temos no Brasil e no mundo, e a gente precisa canalizar para que a publicidade tenha essa responsabilidade. E ela, se ela quiser, ela pode colaborar, não sozinha. Né? A igreja colabora, a escola colabora, a universidade colabora, a literatura colabora, a poesia colabora, o cinema, a música, e nós também colaboramos, e que a gente faça isso de uma maneira autêntica e impactante.